História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 4 de abril de 1284. Morre Afonso X, o Sábio, meu 24º, 25º e 27º avô, rei de Castela e Leão, imperador e rei dos romanos, avô materno de Dom Dinis, rei de Portugal. Afonso X, o Sábio, rei de Castela e Leão, imperador e rei dos romanos, nasceu em Castela-La Mancha, Toledo, 23 de novembro de 1221, e morreu em Sevilha, a 4 de abril de 1284. Era filho de Fernando III, o Santo, rei de Castela e Leão, e de Isabel da Suábia, rainha de Castela e Leão, neto paterno de Afonso IX, rei de Leão e Castela e de Benguela, infanta de Castela, rainha de Leão e Castela e neto materno de Filipe de Hohenstaufen, duque de Suábia, rei da Germânia e de Irene Angelina. Afonso X, o Sábio, ou o Astrólogo, foi rei de Castela e Leão de 1252 até a sua morte em 1284. Biografia. Afonso era o primogênito de Fernando III, o Santo, rei de Leão e Castela, e de Beatriz da Suábia, que pela ascendência materna derivaram as suas aspirações ao trono imperial germânico, filha de Filipe da Suábia, rei da Germânia e rei dos romanos, e de Irene Angelina de Constantinopla, e neta do imperador germânico Frederico I, o Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Foi declarado herdeiro da coroa a 21 de março de 1222, com apenas 4 meses de idade, numa cerimónia na cidade de Burgos. A sua ama de leite foi Urraca Pérez, e seu aio Garcia Fernandes de Vila-Maior, mordomo-mor da rainha Berengária de Castela e esposo de Morárias da linhagem galego dos Línia. O infante cresceu com seus aios em Vila Aldemiro e em Celada del Camino, e também passou parte de sua infância nas propriedades de seus cuidadores em Alariz, onde aprendeu galaico-português, que anos depois utilizou para escrever as cantigas de Santa Maria. Ainda infante, participou na tomada de várias praças andaluzes, entre as quais Múrcia, Alicante e Cádiz, na Reconquista durante o reinado do seu pai, Fernando III, o Santo. Em finais de 1246, o infante Afonso apoiou a causa do rei Dom Sancho II de Portugal contra o seu irmão, o conde de Bolonha, futuro Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô, com um exército que integrava vários nobres dos reinos de Leão e Castela. Embora, o infante castelhano, apercebendo-se das dificuldades da empresa, ou porque o pai o pressionava para o assédio a Sevilha, em março convencera já o rei português a acompanhá-lo a Castela. Porém, enquanto rei, Afonso X teve que renunciar à posse do reino do Algarve, pelo Tratado de Badajoz de 16 de fevereiro de 1267, bem como às suas aspirações sobre o reino de Navarra. Em 1260 conquistou e incendiou Rabat. Na política interna, teve que fazer frente a rebeliões, das quais se destacam a dos mudéjares, mouros em territórios controlados pelos cristãos, em 1264, e o problema sucessório nos últimos anos do seu reinado. Casado desde 29 de janeiro de 1249 com Violante Infanta de Aragão, filha de Jaime I, o Conquistador, rei de Aragão, Valência e Maiorca e de Holanda, princesa da Hungria, o monarca teve no entanto vários filhos ilegítimos. O seu primogênito legítimo, e herdeiro do trono, Fernando de Lacerda, morreu em 1275. Afonso X passou a defender os direitos sucessórios do seu neto primogênito de Fernando, Afonso de Lacerda, mas Sancho IV, meu 24º e 26º avô, seu segundo filho e irmão de Fernando, reclamou a sucessão para si, recebendo poderosos apoios à sua causa. Afonso X só conservou a fidelidade de Múrcia e Sevilha, cidade em que viveu durante os seus últimos meses, bastante isolada e secundada apenas por um pequeno número dos seus antigos colaboradores. Apesar de ter deserdado o seu filho Sancho por decreto a 8 de novembro de 1282, este viria a ser coroado após a sua morte como Sancho IV, o Bravo, rei de Castela e Leão. Durante o seu reinado, Afonso impulsionou a economia, destacando-se em 1273 a criação da Mesta, instituição de representação dos pastores e criadores de gado. Em Leão e Castela desta época, esta atividade tinha mais importância económica do que a agricultura. Fomentou a repopulação de terras conquistadas aos muçulmanos, nomeadamente no reino de Múrcia e na Baixa Andaluzia. Fundou a Vila Real, que posteriormente passaria a ser Cidade Real, em uma zona controlada pelas ordens militares. Mas essencialmente foi um legislador. Compôs, em castelhano,
as obras legislativas Fuero Real de Castela e o Código das Siete Partidas, para além de obras sobre a história da Espanha, Primeira Crónica Geral de Espanha, História Universal, Grande e General História ou General História. Tendo investido grande esforço e dinheiro, em vão, na obtenção da coroa do Sacro Império Romano Germânico. Afonso X, o Sábio, faleceu, em Sevilha, a 4 de abril de 1284, com 63 anos. Foi sepultado na Catedral de Sevilha e seu coração ficou em Múrcia. Contribuições para a cultura. Como Dom Dinis, rei de Portugal, seu neto, Afonso X fomentou a atividade cultural a diversos níveis. Realizou a primeira reforma ortográfica do castelhano, idioma que adotou como oficial em detrimento do latim. O objetivo seria desenvolver o vernáculo do seu reino, segundo o historiador Juan de Mariana. A famosa Escola de Tradutores de Toledo juntou um grupo de estudiosos cristãos, judeus e muçulmanos. Foi principalmente nesta que se realizou o importantíssimo trabalho de traduzir para as línguas ocidentais os textos da Antiguidade Clássica, entretanto desenvolvidos pelos cientistas islâmicos. Estas obras foram as principais responsáveis pelo renascimento científico de toda a Europa medieval, que forneceria inclusivamente os conhecimentos necessários para o subsequente período dos descobrimentos. A verdadeira revolução cultural que impulsionou foi qualificada de renascimento do século XIII. Mas a obra que mais foi divulgada e traduzida no reinado deste intelectual foi a Bíblia. No entanto, através de académicos judeus, também patrocinou uma tradução do Talmo. Mas depois da revolta liderada por seu filho Sancho, perseguiu a comunidade judaica de Toledo, aprisionando-os nas suas sinagogas e demolindo as suas casas. Afonso X foi também mecenas generoso do movimento trovadoresco, e ele próprio um dos maiores trovadores e poetas de língua galaico-portuguesa, a língua mais usada na lírica ibérica do século XIII, tendo chegado até nós 44 cantigas suas, de amor e principalmente de escárnio e maldizer. A sua obra mais reconhecida é as Cantigas de Santa Maria, cancioneiro sacro sobre os prodígios da Virgem Santíssima, num total de 430 composições, musicadas. Também colaborou no El Libro del Saber de Astronomia, obra baseada no sistema ptolomaico. Esta obra teve a participação de vários cientistas que o rei congregara, e aos quais proporcionava meios de estudo e investigação, tendo mesmo mandado instalar um observatório astronómico em Toledo. Compõe as tabelas afonsinas sobre as posições astronómicas dos planetas, baseadas nos cálculos de cientistas árabes. Como tributo à sua influência para o conhecimento da astronomia, o seu nome foi atribuído à cratera lunar Alfonsus. Outras obras com o seu contributo são o Lapidário, um tratado sobre as propriedades das pedras em relação com a astronomia, e o Livro dos Juegos, sobre temas lúdicos, xadrez, dados e tabelas, uma família de jogos a que pertence o gamão, praticados pela nobreza da época. Família e descendência. Teve vários filhos naturais antes de se casar com Dona Violante, infanta de Aragão, minha 25ª e 27ª avó. Com Maria Afonso de Leão, sua tia, filha legítima do rei Afonso IX de Leão e de Teresa Gil de Sobrosa, viúva de Álvaro Fernandes de Lara, teve Brengária. Contraiu matrimónio com Pedro Nunes de Gusmão, morreu jovem sem descendência. Depois, com Elvira Rodrigues de Vilada, filha de Rodrigo Fernandes de Vilada, que depois se casou com o marinho mor de Leão, Gonçalo Morano, teve Afonso El Ninho, senhor de Molina e Mesa pelo seu casamento com Branca Afonso de Molina, filha de Afonso de Molina e Mafalda Gonçalves de Lara, de quem teve 2 filhos. Foi um dos colaboradores mais fiéis de seu pai. Teve 2 filhas com Dona Maior Guilene Pérez de Guzmán, minha 24ª e 27ª avó, provavelmente a relação mais estável e duradoura do infante antes de seu matrimónio. Dona Beatriz de Castela, casada com o rei Dom Afonso III de Portugal, meu 25º e 26º avô, em 1253, e mãe do rei Dom Dinis de Portugal. Dona Urraca Afonso, ou Maria Dade, casada com Dom João Fernandes de Castro, meus 23º e 26º avós. Em 1240, o matrimónio do infante Afonso, que naquele ano tinha 19 anos, e Dona Violante, infanta de Aragão, minha 25ª e 27ª avó, com 4 anos, já estava acordado, segundo depreender-se do testamento do rei Jaime I, datado de 1 de janeiro de 1241,
O contrato de casamento foi assinado em Valladolid em 26 de novembro de 1246. As testemunhas do documento foram, entre outros, Mor Arias, a viúva do ai do infante, Garcia Fernandes de Vilamaior e Urraca Pérez. A boda real celebrou-se em 29 de janeiro de 1249. Deste casamento nasceram Berengária de Castela, senhora de Guadalajara, foi noiva de Luís Capeto, filho e herdeiro de Luís IX de França, mas com a morte deste em 1260 entrou no convento de Lajoelgas. Beatriz de Castela, marquesa de Monferrato, casou com Guilherme VII de Monferrato. Eles eram os pais da imperatriz consorte bizantina Irene de Monferrato, casada com Andrónico II Paleólogo. Fernando de Lacerda, casou com Branca de França, filha de Luís IX de França, da qual nasceram Fernando e Afonso, os infantes de Lacerda. Leonor de Castela, donzela. Sancho IV, meu 24º e 26º avô, casou com Dona Maria Afonso Teles de Menezes, minha 24º e 26º avó. Depois casou com Dona Maria de Molina em junho de 1284, e tiveram Constança de Castela, freira no mosteiro de Lajoelgas. Pedro, senhor de Ledesma, Alba de Tormes, Salvatierra e Miranda, esposo de Margarita de Narbona, pai de Sancho, El de La Paz. João de Castela, senhor de Valência de Campos, Oropesa, Ponferrada, Castro Verde e outros lugares. Casou 2 vezes, a primeira vez com Margarita de Montferrat e a segunda com Maria Dias de Ar, senhora de Biscaia, filha de Lope Dias de Ar e de Joana Afonso de Molina. Com descendência de ambos casamentos. Isabel de Castela, morreu jovem. Violante de Castela, casou com Diego Lopes de Ar, senhor da Biscaia. Jaime de Castela, senhor de Os Cameros, sem descendência. Teve outro filho de mãe desconhecida, menor de idade quando o rei Afonso X outorgou o testamento em janeiro de 1284. Martim Afonso, abade em Valladolid, mencionado no codicílio do rei Afonso.